Alguns aniversariantes foram dedicados no Tabernáculo de Deus em Cabinda, ou seja, tabernáculo que é liderado pelo pastor José Manuel Gomes. Ainda o pastor José Manuel Gomes foi ungido no dia transato durante a pregação e muita gente foi curada devido à descida do Espírito Santo. Alguns aniversariantes, tal como ia dizendo ao longo dos nossos tópicos informativos, foram consagrados ou dedicados a Deus no Tabernáculo de Deus em Cabinda, liderado pelo pastor José Manuel Gomes. Mas dentre esses aniversariantes tivemos em destaque a filha mais velha ou o primeiro fruto do casal Gomes, ou seja, do pastor José Manuel Gomes, e também a sua esposa, a senhora Dorcas Linda Gomes, que tiveram então esta filha como o seu primeiro fruto do casamento ou do lar. A partir daí nós tivemos algumas notícias que nos foram dadas através do reverendo pastor José Manuel Gomes, através do tabernáculo que ele lidera, onde dizia que esta filha, a primeira filha do reverendo pastor José Manuel Gomes, faz parte de todo o processo, digamos, da sua comissão como o servo de Deus, ou seja, no ano 2000, perdão, esta filha acaba de nascer, por isso é que completa 21 anos neste ano de 2021, porque dizia também o reverendo pastor José Manuel Gomes que no mesmo ano em que lhe foi dada esta criança, ou esta filha, é o ano em que também começou, digamos, a pregar a mensagem do último tempo. Através dessa situação, nós acabamos então de perceber que esta filha faz digamos, processo a ser bastante longo devido à trajetória toda que foi decorrendo durante o ministério do reverendo pastor José Manuel Gomes, apesar de ter várias filhas, ou seja, algumas outras filhas que fazem parte deste processo, digamos, de filhos no seu lar, mas esta primeira filha chamada Aeldeste, este nome vem de inglês, ou seja, só para aqui dizer algum assunto que também poderá ser útil para si, que está ali do outro lado a ouvir, o reverendo pastor José Manuel Gomes, antes mesmo que começasse a pregar a mensagem do último tempo, pregada ou dada a Deus pelo reverendo, ou melhor, ao reverendo William Mário Brana, este reverendo pastor José Manuel Gomes não era primeiramente o pregador desta mensagem do último tempo, ali foi enviado, digamos, à África do Sul, onde começou então a pregar no grupo de pentecostais, a partir dali da África do Sul, onde, digamos, foi convivendo com brancos e também, como sabemos, aquele país é um país que fala, tem como a língua oficial, posso assim considerar, como toda a gente sabe, a língua inglesa, e a partir daí o reverendo teve essa inspiração, dando-lhe à sua filha, a primeira filha, digo o nome Eldeste, que em inglês significa filha mais velha de Aldis, se quisermos assim considerar, e a partir dali então foi atribuído este nome à primeira filha, mas também para dizer que a partir desta situação toda, digamos, no decorrer deste processo da evangelização ou das pregações que o pastor foi pregando ali na África do Sul e deixando junto com brancos, digamos, a serem pregados por o reverendo, ele, digamos, acaba por receber então a revelação do último tempo, ou seja, da mensagem do último tempo, através, digamos, de uma certa visão que o reverendo pastor José Manuel Gomes tem estado a dizer tantas vezes quando prega, ou seja, confirmando então a população que ele tem estado a pregar, que ele terá sido enviado por Deus. Por isso é que prega esta mensagem, porque ele não conhecia o profeta William Mário Brana, nem sequer sabia sobre a existência deste profeta, mas acaba de receber, ou seja, tinha acabado de receber uma visão a partir da África do Sul que lhe orientava que pudesse voltar à província de Cabinda, Angola, neste caso, onde nós nos localizamos neste momento, onde ele então acabou de receber
estes conhecimentos sobre a mensagem do último tempo, mas só para frisar que ele não terá sido pregado por um pastor que já conhecia esta mensagem do último tempo, mas sim por causa da visão que terá recebido de Deus a partir da África do Sul. Ele foi se apercebendo então que, afinal de contas, tinha um profeta para esta era da igreja de Laodiceia. A partir daí, começou então a fazer estas pregações, ou seja, a pregar à população primeiramente sobre a vinda dele para a província de Cabinda, Angola neste caso, porque era preciso, digo, que o reverendo pastor José Manuel Gomes tivesse que explicar primeiramente o que lhe terá trazido de volta a Angola, porque já vivia na África do Sul, até dizia que tinha uma vida melhor do que a vida que tem, digo, neste momento aqui, se assim quisermos considerar, porque, como sabemos, a África do Sul é um país mais desenvolvido do que o país em que nós nos encontramos, Angola, mas ele não se importou com tudo o que viu lá, que era de luxo e qualquer outra coisa, se assim quisermos considerar. Então foi obediente, digo, à visão celestial que acabara de lhe mandar para voltar ao nosso país, Angola, para pregar à esposa, tal como ele dizia naquela altura, que a visão terá dito, ou seja, através da visão lhe terá sido dito que voltasse para preparar uma parte da esposa de Jesus Cristo aqui em Angola, começando pela província, ou começando na província de Cabinda, para então mais sítios. Até terá sido prometido que ele fosse também a terras dos brancos, onde iria pregar também os seus irmãos brancos. Por aí vamos, neste momento, então, voltar para mais informações. Obrigado. Agora estamos de volta, tal como ia dizer, muito obrigado por estar deste lado ali a acompanhar as nossas notícias. O pastor José Manuel Gomes, tal como ia dizendo, teve esta filha que se chama Aldesta e ela fez todo o percurso, ou seja, foi existindo desde o momento em que terá sido chamado para pregar esta mensagem do último tempo que foi pregada pelo profeta William Marion Branham. Então esta filha é completamente diferente das outras porque tem uma história bastante longa, digo porque através das notícias que tivemos das fontes informativas do Tabernáculo de Deus, esta filha do pastor é muito, digamos, respeitada, digo, por ele, até mesmo o reverendo pastor José Manuel Gomes, enquanto foi falando sobre a mesma filha, quando terá sido chamada ao púlpito para ser consagrada ou dedicada ao Senhor, ele disse que amava-lhe muito, ou que ama-lhe muito, porque ela, ou seja, os anos em que o reverendo pastor José Manuel Gomes está a pregar esta mensagem, é os anos também que a filha tem, ou seja, 21 anos ela completou no dia 11, no dia transato neste caso, e o reverendo pastor José Manuel Gomes também completa 21 anos a pregar a mensagem do último tempo. Atenção, não porque começou a pregar nesta data, mas sim pregando a mensagem do último tempo a partir do ano de 2000, digo, até 2021, no ano em que nós nos encontramos agora. Mas também só para dizer que não era apenas a filha do pastor que acabou de ser, digamos, dedicada a Deus naquele dia, ou seja, no dia transato, tal como eu ia dizendo, mas sim foram também outras pessoas dedicadas ao Senhor, e dentre estas pessoas houve também um pequeno José Manuel Gomes, porque afinal de contas, como sabemos, o reverendo pastor José Manuel Gomes tem vários meninos, digo, na igreja que são os seus xarás devido à manifestação de Deus, ou seja, muitas meninas, muitas senhoras que não tinham naquela altura filhos ou tinham problemas de ter filhos, porque alegava-se que muitas dessas mulheres foram bloqueadas por poderes noturnos, digo, como sabemos, estamos nesta parte do mundo que se chama África, e há tantos problemas, digamos, de feitiçarias, magias de todas as maneiras a serem manifestadas aqui no nosso continente e especialmente aqui na nossa província. Então muitas mulheres iam para o Tabernáculo de Deus liderado pelo reverendo pastor José Manuel Gomes, alegando que tinham problemas de nascer, ou seja, não podiam ter filhos nenhuns, mas graças a Deus que, digo, prega o reverendo pastor José Manuel Gomes, e através da unção que Deus colocou nele, ele foi orando por várias senhoras durante esse tempo todo em que foi pregando a mensagem, e graças a Deus muitas dessas mulheres foram tendo filhos e estes filhos puderam então receber o nome do seu
digamos, dos seus pastores, para então darmos certa homenagem ao reverendo pastor José Manuel Gomes, tal como é bíblico, muita gente tem nome João Pedro, por causa de, digamos, da influência que estes homens foram tendo na palavra do Senhor, e tal também acontece com o reverendo pastor José Manuel Gomes, porque é um homem ungido por Deus que ora qualquer situação, e Deus, graças a Deus, tem estado a se manifestar, curando assim então estas pessoas e também dando filhos e filhas às mulheres ou aos casais que tinham problemas. Por isso é que o reverendo pastor José Manuel Gomes tem vários charás. Então foi, digamos, no dia transato ontem, para bem dizer, mais consagrado um filho, ou seja, consagrado mais um filho de certos irmãos que levou, digo, o nome José Manuel Gomes, para homenagem do pastor José Manuel Gomes. Agora estamos para, digamos, avançar com as notícias que davam conta da descida do Espírito Santo no Tabernáculo de Deus ontem, no São Pedro, o bairro onde se localiza este tabernáculo do pastor José Manuel Gomes, ou se quiseres, Pastor Gomes, como é mais conhecido nas outras paragens.
Espírito Santo que entendeu se manifestar durante a pregação que foi decorrendo, porque na pregação baseava-se nas Escrituras Sagradas de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Foi assim então a pregação que decorreu ontem no tabernáculo, liderado pelo pastor Gomes, e através dessa pregação foi falando sobre o que, digamos, o poder de Deus, tal como muita gente já sabe sobre o que as Escrituras Sagradas dizem sobre, digamos, o poder que acontece em Deus, ou seja, que há estrelas, digo, na destra de Deus ou na mão direita de Deus, e nós muitas vezes não conseguíamos perceber quando estivemos noutras paragens bíblicas, digo, noutras paragens religiosas, tal como, sem querer ferir qualquer pessoa, quando fomos congregando noutros tabernáculos, noutras igrejas, digo, que não seja na mensagem do último tempo, nós não percebíamos o que significava, digo, as estrelas da direita de Deus, mas através da pregação que foi, digamos, pregada ontem no tabernáculo do reverendo pastor José Manuel Gomes, acabamos de nos aperceber que, segundo as explicações do líder da mensagem do último tempo, que terá sido, digamos, o homem que terá recebido a mensagem de Deus, que ele foi o profeta William Marion Branham, acaba de explicar através daquela brochura, se assim quisermos considerar, onde disse que a mão direita de Deus, ou seja, as estrelas que estejam ou que estão na direita de Deus, significa o poder. Portanto, é através deste poder que Deus tem salvado o seu povo, e até diz que quando Deus se manifesta no povo ou no meio do povo é para dizer que Ele continua a andar com este povo e pode, digamos, curar todos os seus filhos durante a caminhada, tal como aconteceu no Antigo Testamento, quando o profeta Moisés também andava com o povo do Egito para a terra santa, ou Canaã, conforme chamavam. O Moisés também terá sido dado o poder para manifestar, digamos, durante a caminhada, a fim de dar, digamos, em certas palavras, a confiança, digo, ao povo, digo, que acompanhava este profeta Moisés. Então, ontem não foi de forma diferente, que o Espírito Santo terá descido no tabernáculo de Deus enquanto o pastor José Manuel Gomes ia pregando, e a partir daí a unção revestiu o pastor José Manuel Gomes, que não acabou por se aguentar e acaba por chamar então um senhor que saiu de uma comuna bastante distante da cidade capital, da província de Cabinda, digo, para, digamos, procurar a cura divina, porque o senhor alegava que tinha problema no pé e que fez por aí 3 ou 4 meses sem conseguir andar e fazer movimentos como quaisquer pessoas podem fazer. A partir daí, através da unção que terá sido, ou seja, que terá revestido o pastor José Manuel Gomes, esse senhor foi chamado ao altar para ser orado, porque o pastor José Manuel Gomes já estava tão diferente naquele momento, através da unção, que então foi orientado a expulsar os demônios que estavam a atormentar aquele senhor, porque encontrava-se enfermo, e acabou então por ser orado naquele momento, e foi, digamos, declarada a palavra de cura divina para a perna daquele senhor. Mas também fomos, digamos, ao longo deste momento acompanhando que não era só aquele senhor, também terá aparecido uma senhora no mesmo dia de ontem, digo, durante a pregação, depois que aquele senhor foi orado pelo problema do pé que tinha. Foi também uma senhora que foi chamada, digamos, ao altar para ser orada na situação que se encontrava, que era bastante complicada. A senhora ligava que até o marido que lhe casava, digo, na altura acaba por lhe deixar, porque a senhora encontrava-se bastante enferma com gravidez, mas infelizmente o homem foi tão, digamos, cruel, que acabou por abandonar a senhora dentro da casa, não se importar com o estado em que se encontrava, digo, de enfermidade, e também em estado de gestação, ou seja, em estado de gravidez, acaba por abandonar a senhora, e a senhora fica sem qualquer ajuda dentro da casa. Mas, portanto, os anos todos foram passando, digo, porque a senhora alegava que já terá sido por aí mais de 3 anos, qualquer coisa assim, ou 4 anos, se não me passa a memória, que a senhora foi sofrendo desta situação. Nós aqui na província de Cabinda chamamos aquela doença como mbaço, é um nome tipicamente cabindense, mas é úlcera. Esta doença é conhecida como úlcera. Portanto, esta doença é que estava a corroer a senhora, digo, provocando, digo, esta ferida que fez 3 ou 4 anos. Mas
A senhora também foi orada ontem, até acaba por ser, digamos, revestida pela unção, enquanto o pastor José Manuel Gomes impunha as mãos sobre ela e foi sendo orada, e ela foi se mexendo, indicando que o Espírito Santo estava sobre ela naquele momento a fazer o trabalho para salvá-la, digo, da situação em que a senhora se encontrava, para a sua boa, digamos, estada enquanto senhora que pudesse cuidar de certa família. De volta agora para certa entrevista com o reverendo pastor José Manuel Gomes, para então alguns esclarecimentos durante esta nossa entrevista de hoje. Muito bom dia, reverendo pastor José Manuel Gomes. Bom dia, nosso querido irmão jornalista. Como é que está a disposição do reverendo? Graças a Deus, estou bem. E até muito mais melhor vir no teu espaço, no teu programa. É um programa que eu aprecio muito também. Seguir o que é que você está tendo, o que é que você está captando no trabalho que eu estou fazendo e lançando no ar. Sim, pastor, sem mais demora falávamos sobre, ou seja, eu falava enquanto fui, digamos, dando a notícia ao público que está do outro lado a assistir-nos, toquei num ponto que tem a ver com a sua primeira filha, Eldesta, que, segundo as informações que tivemos das fontes do Tabernáculo de Deus, que terá sido nascida no ano 2000, e depois disto, ou seja, ela é contada diretamente no seu ministério devido ao tempo que está a pregar esta mensagem do último tempo. Como é que pode nos contar, ou seja, como é que foi a experiência do reverendo pastor José Manuel Gomes para sair da África do Sul e voltar a Angola? Obrigado, embora que é um longo trajeto, mas não vou acabar tudo, mas pelo menos um pouquinho posso falar. Eu saí daqui sendo um pregador que pregava nas igrejas pentecostais, fui enviado pelo próprio representante daquela visão dessa igreja que vivia já na França e já estava a imigrar-se para Canadá, e confiou, viu que eu tinha um ministério poderoso, porque o meu chamamento não teve nada de iniciativa com a igreja pentecostal, mas ele notou que nesse rapaz há um Deus que ele ungiu, que ele chamou, e dali que ele me envia para ir representar a sua igreja na África do Sul. Quase posso dizer que foi na cidade de Joanesburgo. Ali, já sabe como o ministério estava no homem, fiz o que devia fazer, Deus também agindo, fui vivendo até consoante o que estavas dizendo. Eu já vivia com brancos, porque não é porque eu alugava, é Deus que foi visitar aqueles brancos, dizer que tem que dar casa, residência. Aquele é meu servo que já mandei neste país. E isso é que me deu a graça de viver num bairro simplesmente que vivia só brancos. Em Joanesburgo, quase quem conhece Brumalek, mas tem um bairro que os brancos vivem antes de Brumalek. Brumalek é quase onde eu vivi. E isto ali, posso dizer que fazendo já o trabalho, consoante eu sabia que estou a fazer o trabalho para o Senhor, comecei a ganhar almas, batizei pessoas, comecei já uma igreja. Mas o que aconteceu é que dali, de repente, as visões começaram a vir.
onde eu acabo de ver o profeta Brana, que eu não sabia que era um profeta, nem ouvi falar dele, ninguém me exortou, dizia que eu comecei a pregar desde 1993. Eu fui na África do Sul em 1999, 6 anos pregando aqui em Cabinda, Angola. Fui até Congo-Kinshasa, naquele momento era Zaire, e em 97, quando logo o regime muda, o Mobutu sai, quando o Kabila entrou no Congo, mudou-se de Congo, eu estive lá presente com uma igreja que eu comecei a ir lá a pregar. Então, meu ministério não para simplesmente no meu país, não. Eu sei que o primeiro país que eu fui ficar começando obra é o Congo Democrático, como estrangeiro, fazendo lá uma igreja que até hoje essa igreja existe. Que formei pessoas, formei lá também pregadores, que já pregam hoje, são grandes pregadores. Um outro parece estar no Kikwit, não sei o que, chamado Ngoma. Foi meu pioneiro, que estava andando muito comigo. O outro parece que foi em Canadá. São pregadores até hoje. Então, sair dali tem um trajeto muito longo. Mas vamos falar da África do Sul. África do Sul ali, em ano 2000, o século 21, logo que entramos ali, é aí que começa a boa coisa para mim. E eu também, fazendo 30 anos. Afinal de contas, eu fui vendo que os 30 anos no Antigo Testamento era mesmo uma coisa necessária. Eu não desprezei o que está na visão. 30 anos, logo que eu fiz 30 anos, a situação começou, a missão, a comissão própria, verdadeira, completa, atingiu-me. De dizer que é agora que vais fazer o trabalho que eu te chamei. Agora, volta em Angola, começa em Cabinda, lá onde próprio você nasceu. Eu até quis fingir, mas não pode, mas, ali, muito desprezo, vão falar muita coisa, mas tive uma exortação dura da parte do Senhor, sem ninguém saber o porquê que eu voltei. Mas quando vinha, a comissão é que volte a Angola para ir preparar uma parte da noiva. Isso que eu escutei. Eu não quero saber se aquilo soa mal nos outros, mas isso é que eu ouvi. Eu tenho que falar aquilo que eu ouvi, e por isso também que eu voltei. E ele disse que te preparei muita gente lá que vão te crer. Porque eu estava a pensar, vão me crer a como eu ir pregar uma coisa desse que nunca ouviram, ir pregar que há um profeta. Jesus que está quase a vir, você só a noiva. Como é que eu vou começar? Ali eu não tinha nenhuma visão, nenhuma informação que aqui havia em Angola igrejas que pregam essa tal mensagem. Ou igrejas que acreditam que existe um profeta da era. Então, eu vinha até para concretizar, para confirmar melhor, eu vinha com as mensagens, quando fui descobrir a biblioteca, onde tem as mensagens que ele pregou, eu trouxe caixas, 80 quilos no avião, cada quilo paguei $2. Isso é a única coisa que eu trouxe para a minha família. Não trouxe nada. Até minha mulher, que esperava, bebê que nasceu na minha ausência, eu encontrei ele com 7 meses de idade. Encontrei com 7 meses. Eu vinha nem trazer nada para esse bebê, que eu encontrei em Luanda com minha esposa, à minha espera, mas só trouxe 80 quilos de livros contendo a mensagem. Porque eu não sabia que aqui vou encontrar mais um livro que eu posso ler aquelas mensagens. Veja como é que a revelação me veio. E quando comecei, muitos admiraram, comecei a descobrir que, afinal de contas, havia também pastor no terreno, começaram a me indicar que lá também prega mensagem. O nome até Tabernáculo de Deus veio comigo lá. Eu pensando que sou o único
que tem o nome de tabernáculo. Que já iniciei nome de tabernáculo. Mas chegando aqui, tabernáculo, disse, mas esse tabernáculo também existe. E é ali que eu comecei a procurar se encontrar com os pastores locais para testemunhar, também dizer que sou um de vocês que já veio fazer um trabalho. Mas aquilo soou mal com os outros. Alguns já queriam, não, ele tem que vir sentar primeiro ouvir. Quer dizer, queria me fazer ouvir tal mensagem, sem sabendo que eu já consegui a mensagem pela revelação. Mas o pastor não foi pregado por alguém, ou seja, treinado por um pastor antes de pregar a tal mensagem. Como é que foi a experiência? A experiência é só o Espírito Santo. Porque quando me encontrei, quando tive essas visões celestes, dizia que é eu que falarei em ti. Não se preocupa. A mensagem foi pregada. Pega, medita, crê primeiro você e leva essa mesma crença àqueles que eu vou te enviar. Quer dizer que eu não tive mais tempo de ir a ser treinado por alguém. Porque aquilo me preocupou. Essa pergunta, irmão, que Deus te abençoe, porque houve irmãos dessa mesma mensagem que combatiam, que atacavam meus crentes. Vosso pastor não sentou, vosso pastor não escutou ninguém dos antigos. Quer dizer que cada igreja puxava, senão tem que escutar lá, para eles me confirmar que sim. Eu disse, não, a minha confirmação é fazer aquilo que Deus me disse. Depois é que quem irá confirmar, confirma. Não é, eu não fui enviado para uma igreja. Até lá não me disseram que havia aqui igrejas que pregam mensagem. E como é que eu vou vir trocar a visão que eu tive lá? Então fiquei firme. Então não fui treinado por alguém. Nem alguém que eu consultava, que dúvida. Porque havia questões e respostas próprias do profeta. Eu próprio já era. As minhas dúvidas só podia agora procurar naquilo que eu trouxe na África do Sul. Ver, eu trouxe 2 livros grandes em inglês. Porque como Deus me fez graça, fui lá, vivia com brancos, já conversava em inglês, já podia pedir a Deus para me fazer compreender, ler os livros em inglês. Já estava entendendo, quer dizer, pela ajuda do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo me ajudou. E ali, com aquela preocupação, fui descobrindo que o irmão Brano pregou uma pregação, um homem chamado por Deus. E aquilo que me ajudou. Ele mostrou que um homem chamado por Deus é treinado por Deus próprio. Me mostrou os homens que Deus chamou, Moisés, Paulo, muitos dali, o João Batista, homens, profetas do Antigo Testamento, não treinados por um homem. Mas é Deus que os formava. Me mostrou Davi. Davi não foi treinado nem por Saulo, nem por ninguém. Mas a experiência que ele teve foi treinado por Deus e matou um grande opositor do povo. Mas acerca da cura divina, o pastor também é um servo de Deus conhecido aqui em Angola, principalmente em Cabinda, um servo de Deus que ora doentes até pelo telemóvel e não só, até pela rádio, onde tem estado a pregar a cada sábado. Portanto, muita gente acusa-lhe dizendo que o pastor é um mágico, por isso é que faz esses milagres todos. Será que esta parte da cura divina também, digamos, fez parte deste pacote do seu chamamento? A cura divina é a comissão. Quando o Senhor Jesus me envia, ele disse que vou fazer tudo. Pede tudo em meu nome. Tudo é meu nome. E eu te coloquei um dom de cura. Não teme nada diante de uma doença. Chota em meu nome. Eu simplesmente o que eu sei é só orar quem está doente. É só expulsar. E eu sei que vou esperar Ele quem cura para realizar a sua cura. Então, quem pode dizer que é magia? Existem tantos mágicos no mundo. E atualmente os mágicos são pessoas de tudo que eles têm, vendem. Porque a magia do diabo tem prazo. A magia do diabo termina. Mas eu, desde que comecei, aquilo não para, não termina. Porque aquilo é divino.
As pessoas dizem, não, ele começou a orar os doentes, mesmo nos pentecostais. Sim, porque Deus esteve comigo. A única coisa que a única coisa que ele me completou, disse-me que é a luz. É a luz, eu te guardei essa parte. Pregavas, eu estava contigo. A fé já estava comigo. Porque é a fé que demonstra, quando você crê no Senhor Jesus como teu Senhor e Salvador, e crer sem duvidar o que você está pedindo, Deus age. Mas o que eu vi quando estive nos pentecostais, aquilo era tipo uma coisa que eu provava simplesmente. Aquilo é migalhas. Não é como atual. Eu cheguei mesmo na fé perfeita. Quer dizer que a fé perfeita encontrei com essa fé que pregou William Mário Branham. Mas há muitos seus crentes também que oram por doentes e ficam curados, pelo que eu consigo, digamos, conseguir perceber durante esse tempo todo. Agora, a minha pergunta é, como é possível se o senhor pastor José Manuel Gomes, orando os doentes e ficam curados, ele é acusado de mágico, qualquer coisa assim? O que é que vamos falar sobre os crentes seus também que fazem essa operação? O pastor ensina-lhes a bruxaria ou a magia para que curem os doentes? Muito obrigado, muito obrigado. Jesus Cristo foi chamado Belzebu, só por demonstrar o poder de Deus do céu. É por isso que o diabo já intimidou os que pregam o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho acompanhado com sinais, milagres e prodígios. Quer dizer que o diabo, as pessoas já chamam mais mágico porque os pastores, as igrejas se tornaram de novo como eram os fariseus. Fariseus só ficaram com as leis de Moisés, mas não tinham o poder que tinha Moisés. É por isso que mesmo quando Jesus chegou, Jesus está a dizer que Moisés falou de mim. É como se fosse depois de Moisés. Então, aqueles todos que tiveram na leve de Moisés, quando morreram, então os fariseus só cumpriam as leis de Moisés. É a mesma coisa que estamos a ver hoje. As pessoas estão a falar de Jesus, dos apóstolos. Tá bem? Só estão a cumprir o que pregou os apóstolos. Só estão a cumprir as leis, os mandamentos. Os mandamentos, tá bem? Que eles estão lendo. É como os fariseus só liam cada sábado nas sinagogas as leis e os profetas. Mas o poder dos tais profetas não tinham. É por isso que Jesus, quando chegou, ele devia pregar e demonstrar o poder. Eu sou uma pessoa que Deus enviou para pregar e demonstração. E irmão Branham é quem diz, um carro, a estrutura do carro chama-se a mecânica. É aquilo que vejamos, pneu, tudo. Mas a dinâmica é aquilo que faz o carro andar. Dar o arranque. É a parte elétrica, que se chama dinâmica. No carro, não pode somente ver a estrutura do carro. O carro pode estar tão bonito, a estrutura de fora impecável, mas se lá dentro houver uma falha na parte elétrica, o carro não vai correr. Não vai correr. Vai manter ali. Você pode entrar lá, mexer o volante, começar a se gabar que nunca viram o meu carro lá. Nunca viram o meu carro que eu comprei. É um carro inútil. Então nós devemos... Jesus Cristo nunca enviou alguém, nenhuma vez. Que ele já enviou alguém desde o princípio. Que pessoas que pregaram sem poder. Então, os meus crentes já estão orando. Pessoas nas casas, nas ruas, nos serviços. E ver os mesmos efeitos que Deus faz comigo. Pedro também disse isso. Pedro disse que o mesmo Espírito Santo que nós recebemos no dia de Pentecostes é aquele mesmo Espírito Santo que Deus está dando aos gentios. Pedro disse, é Deus que faz isso. Então, quer dizer que Jesus também disse que quem crer em mim fará as mesmas coisas que eu faço. Aqueles que estão a me crer o que eu estou lhes ensinar, pela fé que estou a ensinar a vocês, irmãos, na minha igreja, é aquilo que as pessoas que estão a me crer devidamente a 100%, estão a fazer as mesmas coisas. Porque o mesmo Jesus que eu tenho é que também está com eles. Mesmo o Espírito Santo que eu recebi,
É o mesmo Espírito Santo, além do ministério da pregação que eu tenho para vocês. Então, eu nunca vou seguir quem chama de magia. Eu não estou ensinando a bruxaria aos crentes, mas estou contaminando a fé. Porque é pela fé que estamos a ver isso. Porque o diabo, a bruxaria é do diabo. O diabo, quando te dá, ele cobra o sangue. O diabo pede o sangue, o diabo castiga, o diabo contamina o pecado. É por isso que muitos faziam essas coisas, buscaram aquele estímulo no Satanás. Satanás lhe estimulou um pouco nos falsos milagres religiosos, porque são milagres fabricados que são diferentes da maneira que os apóstolos fizeram. Nós estamos a ver outro tipo de milagre. Alguém está a tirar dente de alguém na barriga. Alguém está a te fazer se rebolar ali, você a ir mastigar lâminas. Alguém vai te fazer você começar a falar vozes assim em ti. Esses não são milagres. Não são milagres, esses são espetáculos de pessoas. Mas prodígios, maravilhas, sinais. Milagres é outra forma. Devemos ver como que está no Atos dos Apóstolos. Tá vendo? Há coisa que as pessoas estão a chamar milagre, nunca foi milagre. Aqueles são espetáculos diabólicos. Tá vendo? E as pessoas, como não sabem o que é milagre, como é milagre, não, também tem um pastor que está fazendo milagre. Alguém tira pau assim, te põe na barriga, uma mulher grávida, barriga começa a mexer, diz que é milagre. Esse é milagre. Tá vendo? Quer dizer que a pessoa fica ali, não, vou lhe fazer sair cobra na boca. Esse é milagre. Essas são demonstrações diabólicas para tentar mentir pessoas que não conhecem os milagres de Jesus Cristo. Então, para irmos ser um bocado breve, eu gostaria de dizer, irmão, todos aqueles que estão a vir a mim, para vir crer nesse meu ministério, ser ensinado quem é Jesus e como que Jesus opera, as pessoas estão vivendo aquilo que estão a ouvir. Penso que... Muito obrigado, Reverendo Pastor José Manuel Gomes. Até a próxima. Obrigado, eu. Terminamos assim então com as notícias de Jesus Cristo a partir da província de Cabinda, Angola. Esteja bem do outro lado. Até a próxima. Que Deus acompanhe a todos vocês durante o momento em que vão acompanhar estas notícias. Tchau.